RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Que Esporte de hoje, nesse domingo, todo mundo em família. E a gente vai falar de um esporte bem popular, com umas gurias que tem o que falar, né, Gui? Tem mesmo. E hoje é o futsal feminino e também temos o futebol feminino com uma atleta gaúcha, aqui de Porto Alegre. Ela estará conosco no segundo bloco. Nesse primeiro bloco recebemos nada mais, nada menos que Renata Damati, a quarta melhor jogadora de futsal do mundo. Simplesmente Renatinha. Tudo bem, Renatinha? Tudo bem, Renata? Obrigada pelo convite. É isso aí, tô de férias agora, tô aproveitando um pouquinho as férias, que esses 2 anos foram bem corridos, foram bem intensos. E agora eu tô aqui, agradecer pelo convite. Muito obrigado. Tu é de Caxias, né, Renatinha? Isso, sou natural de Caxias do Sul. Quanto tempo tu saiu de Caxias? Já fazem mais de 10 anos já. Eu saí com 15 anos daqui e fui embora para Balneário Camboriú, onde eu conheci o Gui. Terra mágica essa aí. Lá é bom. E aí depois fui seguindo, fui para Chapecó, onde eu cheguei à Seleção Brasileira pela primeira vez. E aí fui seguindo. Aí depois voltei para Caxias, jogar no MGA, que foi um time onde eu joguei estadual. Pela primeira vez representei o Rio Grande do Sul. E depois recebi o convite para ir para a Itália. Que legal. E onde essa história começou? Como é que você teve o contato com o futsal? O futebol de campo também, né? Sim. Na realidade eu comecei a jogar futebol de campo, né? Eu tinha 6 anos, tinha um núcleo do Juventude, onde era as gurias bem novinhas. E aí foi onde tudo começou. Dos 6 aos meus 9 anos eu joguei campo. E aí depois eu vi que não era muito a minha praia, e aí eu fui pro futsal. Aí é onde eu me encontrei e sigo até hoje. E quem foi tua inspiração no começo? Como que foi a questão da família também, né? Na verdade foi sempre meu pai, né, que me levava, me buscava, estava sempre em função de mim. E então foi ele a inspiração que me ajudou bastante. A minha mãe no começo não gostava muito, mas depois que ela viu que era isso que eu queria, teve que aceitar. E tu sempre se destacou assim no futebol e no futsal, desde que tu começou a praticar pequenininha? Na realidade, eu sempre fui uma pessoa que me dediquei muito, né? Eu treinava muito, também fisicamente, tecnicamente, eu era uma pessoa que me esforçava muito. Então, de repente, isso foi dando resultado, né? E até hoje eu sigo ainda. Tem que seguir treinando bastante, porque o futsal cada vez vai evoluindo mais, né? Na categoria de base da seleção brasileira, você foi convocada para a seleção de campo. Sim. Como é que foi a sensação de estar ali no campo, sabendo que tu poderia render muito mais no futsal? Na verdade, isso foi uma coisa meio que me pegou de surpresa, né? Porque eu fui na Sub-16 e na Sub-18, convocada para a seleção de campo. Mas era uma coisa que eu não treinava, então era bem diferente, né? Por mais que, tá bom, é futebol, é futsal, é a bola, é com o pé, mas muda bastante. A menção do campo, tudo jogada, tecnicamente, taticamente, é bem diferente. Então eu estranhei bastante. Eu passei 15 dias na Sub-16 e 15 dias na Sub-18. Mas daí eu abdiquei, pedi para eles não me chamarem mais, porque não era o que eu queria de verdade, né? Você estava morando e jogando aonde nessa época? Com 16 anos eu estava jogando em Balneário Camboriú. Foi onde um olheiro me viu. Pessoal que não conhece, né? A Renatinha, nós estudamos no mesmo colégio, 2010, 11 e 12. Jogamos na mesma equipe. E o time masculino tomava um baile pro time feminino. Culpa dela. A gente brincava. Em 2018 eu estava em Chapecó daí. Mas aí lá era um nível bem mais alto, já era bem mais profissional. E aí foi onde eu tive a oportunidade de ser convocada para de futsal daí, Seleção Brasileira de Futsal. E Renata, quando que tu começou a treinar mais profissionalmente? Quando que tu viu assim que estava virando algo mais sério, né? A tua rotina de treinos e os campeonatos. E aí tu, vou seguir isso mesmo aí. Na verdade, eu sempre jogava jogos escolares ali em Caxias. Então, quando eu saí de Caxias, foi onde eu vi que aí ia começar a ser mais sério, né? Porque aí começou a ajuda de custo, já começa a criar mais responsabilidade, eles te dão casa, te dão comida, te dão essa ajuda, então acaba que tu fica com responsabilidades maiores, né? Então, acho que foi ali com meus 15, 16 anos eu já comecei a ter bastante responsabilidades e
segui. E quem é que, vamos dizer, o olheiro, né? Quem é que te achou no futsal aqui no Rio Grande do Sul e te levou para o futsal de Santa Catarina, que era uma das potências nacionais naquele ano? Na verdade foi o Silvio, ele mora em Balneário Camboriú, mas ele é de Santa Maria. Ele morou em Santa Maria, então ele conhece bastante o futsal do Rio Grande do Sul. E foi onde ele me viu, ele viu nos jogos escolares lá em Santa Maria. E aí ele me convidou para ir jogar lá e aí começou tudo. Tu tinha quantos anos nessa época? Tinha 15 anos. Imagina, e tu foi já com 15 anos morar sozinha pra minha em outro mãe estado. Foi... Como é que foi isso? A tua família, tu, sozinha em outro estado? No começo é bem difícil. Eu sempre fui meio independente, assim, desde pequenininha já. Mas, claro, tu morar fora, ter que fazer comida, ter que lavar tua roupa, ter que ir pra escola, acordar cedo, sair da escola correndo, almoçar e treinar. Então era bem, no começo foi bem difícil, mas era o que eu mais gostava de fazer, né? Então tinha que encarar essa barra. Tu morou em alojamento ou numa casa em Santa Catarina, lá em Balneário no começo? A gente morava num apartamento com 5, 6 meninas. Aí era 2 por quarto, sempre foi E a adaptação foi tranquila ou teve alguma saudade de casa? Não, com certeza. A saudade acho que é o pior, né? Da família, acho que é o que mais pega, acho que todo atleta é a que mais pega. A família, a tua casa, a tua cama, a gente valoriza bastante, né? Mas, como eu disse, é o nosso sonho, a gente enfrenta qualquer coisa para seguir o sonho. Renatinha, e tu saiu de Balneário, o Silvio ele saiu de Balneário e foi para Chapecó. Foi ele que te levou também para Chapecó ou teve algum outro contato? Na realidade, acabou, era só ter sub-17 em Balneário. E eu fiz 17, eu ia fazer 18 e eu tinha que procurar um outro clube. E aí foi tudo uma junção, acho que juntou o útil ao agradável. E aí foi uma oportunidade de ir lá, porque lá a gente sabia que era um time de alto nível, que já tinha 5, 6 meninas da seleção brasileira, era onde eu poderia, a minha oportunidade de crescer. Então acho que lá foi tudo uma junção e aí... Sim. E hoje, até pro pessoal de casa, você está na Itália, né? Há quanto tempo tu tá lá, treinando em que equipe? Eu joguei 2 anos lá na Itália, estou jogando, esse vai ser o meu 3º ano. Eu jogava na equipe do Ternana, Caute Feminile, que se chama lá, mas agora eu vou trocar de clube. Próxima temporada, já tá fechada. Já assinei contrato. Anunciando aqui no Que é Esporte. Ao vivaço. E como que foi a tua transição para a Itália? Lá foi acho que mais difícil ainda, em questão da língua, né? A cultura é totalmente diferente. Eu acho que foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, trocar assim do Brasil para a Itália. Mas a gente vai aos pouquinhos, as pessoas vão ajudando, tem bastante brasileiras lá que ajudam a gente, até aprender no começo, aprender tudo. Então, é difícil, A alimentação lá não é problema, né? Não vou te falar, que é a pior coisa que a gente sente. Pra mim, foi o mais difícil. A alimentação e a língua, pra mim, foram os mais difíceis. E hoje tu tá morando com quem lá? Hoje mora eu e uma outra pessoa comigo. A gente tem um apartamento que o clube fornece pra gente, então é bem mais não tranquilo. É alojamento, já tá tranquilo, né? A gente claro, a gente se esforça, fazer o máximo para poder exigir coisas pra gente também, né? Um conforto. Já tenho 25 anos, a gente quer ter um conforto, né? Porque morar num alojamento, dividir não é tão simples, né? Então a gente sempre busca um conforto pra gente também. E o que tu tem de objetivo hoje? Tu vai continuar na Itália, mas mudar de clube, né? Isso. Tu tem alguma outra pretensão além? Como que tu te enxerga, assim? Porque tu tá no futebol feminino, mas tu já tem 25 anos, tu tá lá na Itália há bastante tempo. Como que tu enxerga isso nesse teu momento de carreira? A gente sempre busca estar evoluindo, estar ganhando títulos, né? Ser bastante valorizada. Então, eu acho que lá, financeiramente, é muito bom, muito melhor que aqui no Brasil. Então, a gente busca guardar bastante dinheiro, né, fazer um pezinho de meia, porque o futebol a gente sabe que não é para sempre, né? Daqui um pouco, 35, já não joga mais. Então, a gente tem que tentar fazer um pezinho de meia, guardar dinheiro para depois vir aqui e ficar mais tranquila, né? Porque eu pretendo voltar a morar no Brasil. Tu no Brasil, tu estudou, né? Tu começou a faculdade, terminou ou não? Não, eu fiz 5 anos de faculdade, mas eu não terminei. Aí eu tive que trancar, aí lá a gente só tenta estudar o italiano para aprender bem. Depois sim, eu tenho pretensões de estudar lá. Mas aí, mais com calma, tem que aprender bem italiano. Já fala bem o italiano, você comunica. A gente engana, né? Para dar entrevista na TV, assim, alguma coisa a gente engana, mas... Não é fácil, tem que estudar. Eu queria muito falar um italiano agora pra te entrevistar. Eu também fiquei pensando se eu poderia soltar alguma frase, eu não consegui. Não, é difícil. Renatinha, e tu hoje é a 4ª melhor jogadora de futsal do mundo.
Qual essa responsabilidade? Estrela! Qual essa responsabilidade que tu carrega? O ano passado, quando saiu a lista, pra mim foi uma surpresa. Foi uma surpresa porque eu não esperava. Claro que a gente sempre trabalha pra estar, né, na lista, pra ser valorizado, como eu disse. Mas pra mim foi uma surpresa. Até eu tava de férias aqui no Brasil, quando eu vi a lista, meu Deus, só chorei, quase chorei. Então, o que tu lembrou, assim, no primeiro momento? A gente lembra, assim, de todo o sacrifício que a gente teve, sabe? Parece que a gente se sente valorizada. Foi onde que tu pensa assim, tô no caminho certo. Vou continuar nesse caminho que é o caminho certo. E quantos gols tu tem lá, Renatinha? Tu é uma artilheira, né? Tu é uma das melhores do mundo. Nas últimas 2 temporadas eu fiz 109 gols. Em quantos jogos, mais ou menos? Só para o pessoal de casa aí entender. Ter uma noção. O ano passado eu não sei quantos jogos teve. Esse ano teve uns 43, por aí teve. Tá bom, né? 109 gols em 80 e poucos jogos. Tranquilo. Eu fui a primeira atleta lá da equipe onde eu tava a fazer 100 gols pelo clube. Então foi bem... Foi artilheira do campeonato, né? Foi artilheira do campeonato. E as pessoas dizem muito assim de ti, que a gente pesquisou, claro, né? E apesar de já te conhecer, mas que tu tem uma habilidade que tu poderia jogar em qualquer time, né? E as pessoas te comparam também com a Marta, né? Que tu é a Marta do futsal. Como é que tu carrega isso em ti? Assim? É uma responsabilidade grande, mas eu procuro sempre baixar a cabeça e trabalhar. Eu sei que uma hora a gente pode estar lá em cima, uma hora a gente pode estar lá embaixo. Porque o futsal, ele é bem... Então eu procuro sempre estar trabalhando bastante, eu treino bastante. Nossa, eu sou uma pessoa que gosto dos que eu faço, então eu me esforço ao máximo. Estou sempre trabalhando para ter essa responsabilidade. E o K-Sport volta no próximo bloco recebendo a atleta Geórgia, da equipe do Internacional. Fiquem ligados. Estamos de volta agora com a Geórgia Balardim, atleta do Internacional. Tudo bem, Geórgia? Tudo certo, muito obrigada pelo convite. Estou em fase de recuperação aí de uma lesão grave no joelho. Acabei rompendo o ligamento cruzado anterior, fazem 2 meses. E estou em processo de recuperação, né? Tudo vai se resolver, né? Não, sim, ainda mais com essa grande atleta aqui. Como que foi seu contato com o futebol, né? Onde que começou essa história? Então, eu comecei a jogar no Inter, nas categorias de base do Inter, com 5 anos, que a Duda tinha identificação com o Inter, eu comecei na escolinha da Duda. E minha carreira inteira foi dos 5 aos 14 anos jogando só campo, nas categorias de base do Inter, acabei saindo do campo e fui jogar futsal. O inverso da Renatinha, né? O inverso da Renatinha. Fui jogar futsal, aí passei minha vida inteira ali da adolescência jogando só futsal, joguei na CBF, enfrentei a Renatinha no MGA. Não dá. E como que foi isso? Já que tu deu essa... A Renatinha no MGA não dá. Eu acho que eu passava mais tempo no chão do que... e tentando roubar a bola dela do que não tinha como, era impossível. Até a gente perdeu um jogo de 11-1 do campeonato estadual. Mas enfim, né? Sem comentários. Quero ver no último bloco elas juntas vão... Vai dar briga. Mas enfim, joguei na CBF de Carlos Barbosa até os meus 19 anos. Me formei em educação física, né? E acabei desistindo do esporte. Não iria mais jogar. Passei 1 ano sem jogar futsal e nem futebol. E aí recebi o convite do Inter, através da Duda, para voltar a jogar futebol de campo. E hoje estou no Inter, 2ª temporada do Inter. E estou bem feliz. Que idade que tu tá hoje? Eu estou com 22. 22. E quais são seus objetivos no Internacional? Então, ano passado a gente foi campeã gaúcha, né? E esse ano, infelizmente, não veio o acesso à elite do futebol feminino. Por pouco? Por pouco, faltou um pouquinho. Mas, enfim, a gente quer ganhar agora o bicampeonato gaúcho e se tornar um time de elite do futebol feminino, ganhar grandes títulos. E, pessoalmente, eu quero representar ainda a seleção brasileira e quero jogar uma Champions League. É o meu objetivo pessoal. Fantástico. E tá passando alguns vídeos seus aí na tela, as fotos. E nos vídeos desse, tu anda fazendo uns gols. Não sei se meio sem querer ou se é muito treinamento, né? Da lateral. Com certeza foi sem querer. Sem querer? Porque a lateral fazendo gol já é difícil, né? Mas eu fui cruzar pra área, acabou fazendo a curva contrária e foi gol. Mas é bom, essa sorte é boa. Exatamente. Estando do meu lado, a sorte tá ótima. Geórgia, e tu também, né? Quando que tu percebeu que ia seguir assim no futebol, mesmo que tenha iniciado também no futsal, quando que tu viu que isso ia ser tua carreira?
Então, eu sempre, desde pequena, meu sonho era jogar pela seleção brasileira, né? E participar de todos os campeonatos. E eu fui conquistando isso. Aos poucos eu fui vendo que era possível eu jogar em alto nível, ser profissional e ser o meu trabalho somente jogar futebol. Então isso foi me conquistando aos poucos, né? Cada vitória ia me conquistando mais, cada título eu ia vendo, nossa, como é legal realmente jogar futebol. E tornei pro resto da minha vida agora, pelo menos até mais 15 anos, para jogar futebol. E o que tu abdicou nessa vida para ser uma atleta, né? Porque a gente sabe que tem a baladinha, tu quer ir, não pode porque tem treino. Essa questão até a gente deixa um pouco de lado, né? Até agora, em época de lesão, eu tenho feito fisioterapia 3 vezes no dia, então acaba que eu sou totalmente focada no futebol. Então essas coisas de viajar, a gente não pode viajar, tem épocas certas para viajar, mas tu deixa de lado a tua vida pessoal um pouco para focar na tua vida profissional. Alimentação, bebida, tudo. E os estudos foi a única coisa que eu não deixei de lado, porque os estudos é muito importante. Então eu acabei me formando pela URGS, né, em Educação Física, licenciatura, e agora no final do ano me formo em bacharel. E o que tu percebe de diferença contigo tendo essa formação dentro do esporte agora? Porque tu atua como atleta, mas tu também tem uma formação superior. Na verdade eu procurei me formar em Educação Física, porque eu sei que a carreira de atleta ela é curta, né? Aos 35, ali a Renatinha tá com 35, né? A Renatinha, enfim. Tudo isso? Não sei, 25, enfim, tipo, é uma carreira que não vai muito longe, né? Até no máximo 40 anos, um atleta permanecer de alto nível jogar. O Zé Roberto é um exemplo, né? Que foi até os 42, mas é difícil continuar no futebol. Enfim, eu procurei ter os estudos antes, ter essa formação antes, para depois, quando eu já estiver em fim de carreira, engrenar em outra coisa, ser uma treinadora, técnica, preparadora física, algo desse tipo. Jorge, e qual a responsabilidade de jogar uma das maiores equipes do Brasil, né? A camisa do Inter é muito pesada. O Inter é um clube de grande história, né, no futebol masculino, e a gente quer tornar o futebol feminino também com grandes conquistas, grandes títulos. Enfim, é muito importante ter o Inter como um representante do futebol feminino, né? Porque hoje da Série A do masculino, somente 8 times participam do futebol feminino, né? Tem times. E vai ser obrigado a participação, né? A partir do ano que vem. Vai mudar um pouco isso. A Conmebol obrigou os times que jogam Libertadores Sul-Americana a terem futebol feminino. Né? E a questão do convívio com os jogadores do masculino, vocês têm isso no dia a dia? A gente não tem muito convívio com os jogadores do masculino, assim, é bem separado, assim, até porque para nós a gente está focado no Campeonato Gaúcho, eles estão focados agora no Brasileiro, então a gente não envolve muito, é bem profissional. Né? E o Inter hoje ele vem com um objetivo que nem tu falou, de crescer cada vez mais dentro do futebol feminino, né? Tanto que ele ressurgiu, né, de novo agora, ganhando já campeonato com atletas novas e estrelas como tu. Como que tu enxerga isso pro esporte feminino? Assim, porque temos muito preconceito, temos pouca visibilidade. Sim. Como que tu vê agora essa oportunidade? O futebol feminino ele vem crescendo, né? Passos lentos, engatinhando, mas ele vem crescendo. Como a gente falou da obrigatoriedade da Conmebol de colocar em todos os times de jogo Libertadores e Sul-Americana o futebol feminino, ajuda a valorizar, né? A mídia entrando no meio do futebol feminino também ajuda. Então, é aos poucos, a gente não tem como cobrar muita coisa, mas o Inter está com um projeto muito grande, que ele quer sim se tornar um time de elite do futebol feminino, e isso vai acontecer. Daqui uns 2, 3 anos o Inter vai ser um time de elite do futebol feminino. Quem é que tu fazendo seu papel? Tá começando. Quem é que tu leva de referência na tua carreira, né? Quem é que tu se inspira? Quando eu comecei a jogar, eu gostava muito do Cafu e do Roberto Carlos, que era bem na época de 2002 da seleção brasileira, que foi campeã da Copa do Mundo. Mas do futebol feminino eu gosto muito da Maurini, que joga no Santos. Então, pra mim... E já jogou contra ela ou não? Não, nunca joguei, porque ela joga sempre o Brasileiro A1 e o Inter tá no Brasileiro A2, né? Então, ainda não consegui me... Daqui a pouco vê uma Copa do Brasil aí e vocês se encontram também. E tu sempre teve também apoio da tua família? Como que foi pra ti? Sempre. Meus pais sempre me apoiaram, assim, eles sempre viajaram junto comigo, eles sempre vão em todos os jogos, todos os treinos. Quando eu era criança, assim, eles me levavam em todos os treinos. E agora eles acompanham pela televisão ou ali no estádio, eles vão em todos. E a tua rotina, né? Porque tu joga, mesmo que brincando, mas tu sempre jogou desde pequenininha, 5 aninhos, tu falou, né? Como que é agora a tua rotina como atleta profissional? Então, a gente treina de segunda a sábado,
3 dias a gente treina 2 turnos e domingo a gente joga. Então, a gente não tem folga, a gente concentra de sábado para domingo, domingo joga, segunda a gente tem folga, mas agora comigo lesionada não tenho folga nenhuma, né? De segunda a domingo, 3 vezes no dia eu faço fisioterapia. E tudo. E deixa eu te falar outra coisa. O futebol feminino no Brasil, a gente sabe da questão da visibilidade que comentamos agora há pouco. O futsal, muito menos ainda. Você tem alguma mensagem para deixar para as pessoas que estão começando nessa modalidade, que querem se dedicar, aquelas meninas que estão lá no interior do estado, que a gente sabe a dificuldade? O que você poderia falar para elas? Não desista dos seus sonhos. Isso é o que eu falo para todo mundo. Qualquer profissão ou carreira, não desista do seu sonho. O futebol feminino, ele está crescendo, ele vai... Eu queria ser novinha agora, porque o futebol feminino, ele vai crescer e o futsal feminino também vai crescer. Então, não desista do seu sonho, segue treinando, determinado, foco, continua que vai dar tudo certo, vai conseguir seus objetivos. E o que essa lesão vai trazer aí de propósito de vida para você? Quanto forte ela vai te deixar? Olha, essa lesão já tem me ensinado muito. Primeiro é ter paciência, porque é uma lesão que tu tem que ter paciência. São 6 meses de recuperação, de 6 a 7 meses de recuperação. Então eu só volto a atuar pelo Inter ano que vem. Então eu tenho que ter muita paciência, é tudo aos poucos, é um passo de cada vez. Tenho que ter muito foco em manter a minha fisioterapia. Então isso eu estou aprendendo que determinação e foco é minhas principais palavras assim, dentro da minha recuperação. E aqui... Fale aí, querida apresentadora. Como é que foi a lesão, né? Então, a gente jogou um jogo no Beira-Rio, numa quarta-feira. Era Inter e Vila Nova, nós ganhamos de 5-0. Quinta-feira era um treino regenerativo e eu acabei, 15 minutos de treino, eu acabei me lesionando e foi numa mudança de direção sozinha, não teve contato. Gramado? O meu pé trancou no chão, fui girar e rompi o ligamento. Complicado demais. E pessoal, o K-Sport ele volta no próximo bloco com a goleira Ana, uma das melhores goleiras do mundo. Estamos de volta com o K-Sport, agora com nossa goleira, atleta de futsal, Ana Carolina. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Primeiramente, obrigada pelo convite. E, segundo, eu não sou uma das melhores goleiras do mundo. Agora eu tô de férias também com a Renatinha, esse período de férias, aproveitando a família, os amigos, para daqui a um mês já recomeçar toda a temporada. Aproveitando para vir nesses programas Exatamente. Lindos e ótimos aqui, né? Sim. A valorização do esporte aqui no K-Sport. É muito importante. Muito Ana, tranquilo. tu é quase italiana, né, agora? Sim. Qual clube que tu joga lá? Porque eu não vou me atrever a falar um nome com o sotaque, a pronúncia, contei pro pessoal. Montesilvano Calcio a 5 Femminile. Repete novamente. Montesilvano Calcio a 5 Femminile. Que fantástico. E como é que tu começou a sua história no futebol, no futsal? Eu comecei na escola, jogava jogos escolares e recebi um convite para ir jogar em Brusque. Joguei 4 anos em Brusque, Santa Catarina, e depois de lá eu recebi uma proposta para ir para a Itália e desde então eu estou lá. Tu chegou a pensar 2 vezes ou só pensou na tua família pela distância? Pensei várias vezes antes de ir, porque querendo ou não, ficar longe da família, dos amigos, trocar de cidade, país, é muito complicado. Mas, como diz a minha mãe, eu sou muito teimosa, então eu fui atrás dos meus sonhos, contra tudo e contra todos. E já tinha algum conhecido na equipe ou... Na Itália eu tinha assim uma brasileira já, mas na verdade eu fui sem saber nada, sem saber idioma, sem saber absolutamente nada. Foi um choque de realidade para você? Sim, sim. Comida, idioma, clima, é tudo completamente diferente. E no primeiro bloco nós recebemos a Renatinha, né? Já enfrentou a Renatinha lá na Itália? Já, na Itália. No Itália... Brasil vocês já se encontraram, sim, né? Sim. Na Itália já, tanto 2 anos atrás elas nos tiraram do campeonato com, acho, 3 gols dela. E esse ano também, tomei vários gols dela. E tem várias brasileiras lá também no teu clube? Ou... No meu clube somos em 3 brasileiras. Sim. Mas na Itália nós somos em muitas. Tá dominando sempre, né? Vai crescendo o futsal. Sim.
E a questão do contato com o Brasil? Recebeu, enquanto você está na Itália, recebeu alguma proposta para voltar para o futebol brasileiro ou não? Sim, eu recebi uma proposta, na época, eram 3 anos atrás, de ir para Chapecó, de voltar para o Brasil, mas não valia mais a pena, eu fui para tão longe. Tá na imprensa nisso ou é um furo? É um furo. É um furo? Mas eu descartei qualquer possibilidade de voltar, então, digamos, até para o futuro eu não voltaria. E o que tu já conquistou lá na Itália de títulos, né? Eu já conquistei o campeonato italiano, a Copa Itália e a Supercopa. São os 3 campeonatos, os três troféus mais importantes, a gente acabou conquistando. E não é uma das melhores goleiras do mundo? Não. Não. Humildade é tudo, né, gente? Humildade é tudo. Tá, e nos conta um pouquinho como que começou também tua história nisso tudo, que idade que tu começou a jogar? Na verdade, eu era atacante e eu sofri um acidente, eu tive que ir pro gol para não parar de jogar futebol. E eu acabei levando outras meninas jogar na escolinha e com o tempo a gente acabou indo com a escola jogar os jogos escolares. E dali tu conhecia várias cidades, várias outras jogadoras. E quando eu fui para Santa Catarina, a gente viu uma outra realidade. Acabei vivendo uma outra realidade que era o futebol como profissão. Então, a gente vive para isso. A semana inteira a gente faz só isso. Claro, quando eu tinha a escola, a gente estudava, mas o pensamento era sempre em treinar, treinar e jogar. E aí tu depois só partiu para a Europa, para a Itália, agora quase não consegue mais falar português. Já temos um destino para fazer o Q-Sport fora do Brasil. Gravar as externas do programa. Claro, podem vir. Mas então, devido a uma lesão tua que tu se tornou goleira? Sim, eu acabei quebrando o fêmur e eu tenho placas de pinos de platina na perna. E o meu médico falou que eu não poderia mais jogar futebol e eu falei para ele que eu não ia jogar do mesmo jeito. Então, acabei indo pro gol para não sofrer tanto impacto. E era para ser, né? Porque exatamente. Te levou. Exatamente. Ana, tu veio de uma equipe catarinense, equipe de Brusque, onde tinha uma das melhores jogadoras do mundo também, a Amandinha, sim, jogando lá. Que falta ela faz na tua equipe hoje na Itália? Tem alguém que se assemelha com o futebol dela? Na tua equipe mesmo? Na verdade, eu vi a Amandinha crescer. Eu já estava lá quando ela chegou e a gente acabou todo mundo crescendo junto. A Amandinha tem uma característica de velocidade, ela tem o drible ela é muito dribladora. Na minha equipe tem uma jogadora assim, a Amparo, é espanhola, ela tem muita velocidade também. Só que eu não sou muito fã digamos, das dribladoras, porque eu sou goleira, eu sou daquelas mais defensoras, então eu sou mais, não importa se tu ataca, o importante é que tu defenda. Boa. E a diferença do futsal praticado no Brasil com o italiano, até em tática mesmo, a questão dos treinamentos, a diferença, como é que é isso? Na verdade, no Brasil a gente aprende a tática e muito antes, com 12 anos a gente sabe coisas que lá na Itália eles não aprendem com 25. E lá é um jogo muito mais físico. Aqui, se tu tem uma jogadora habilidosa, no outro time também vai ter. Lá é muito mais físico, tu vai tomar muita pancada, tu toma muita pancada. Porque elas são muito mais fortes fisicamente do que as brasileiras. E a questão da tua equipe, tu disse que tem 3 brasileiras, uma espanhola, italiana, tem algum outro país assim? De onde que elas estão vindo? Portugal, Argentina, tem ucranianas, tem da Hungria, então... E o idioma na equipe, como é que é? É italiano. Italiano. Até a nossa capitã da equipe é italiana, ela pega no pé das brasileiras que em campo a gente não pode falar português, mesmo entre nós. Eles pegam bastante no pé. E tu, Ana, teve a oportunidade de se tornar preparadora de goleiras lá, né? Sim, a gente tem uma escolinha de meninas de 10 a 18 anos, então eu com essa espanhola a gente dá aula e eu acabei treinando as goleiras e é muito, muito importante porque tu acaba sendo o ídolo dessas meninas e elas vendo tu ali, sabendo que tu tá treinando elas é uma coisa muito importante, então para mim é muito gratificante.
E tu é a inspiração, né? Sim. A ídola realmente delas, e tu se sente como nesse patamar, né? Tu sabe que tem um monte de crianças se inspirando em ti, ainda mais que a gente já comentou, né? No esporte feminino, que não tem tanto incentivo e visibilidade, então elas te verem como referência. Tem a questão da rotina no teu dia a dia, cada Sim. passo que tu tá dando, o pessoal sabe. Sim, exatamente. Mas a questão é que eu nunca me liguei muito com isso, nunca percebi a importância disso. Só que a questão é que depois de um tempo tu acaba que as pessoas vêm, te procuram, pedem foto e tu acaba sabendo que tu tem que ser um exemplo sempre, tanto dentro quanto fora de quadro. Ana, e como é que foi pra ti no futebol italiano? Voltar pro Brasil e ficar longe da família, né? No futsal italiano, como é que foi pra ti a dificuldade de vir pra cá e falar, meu, lá eu tô tão feliz, tô jogando tão bem, os campeonatos, mas tu sabe que tua família tá aqui, os valores familiares. É muito complicado porque tu sai daqui deixando uma parte do coração aqui, uma parte de ti fica sempre aqui. Mas tu sabe que tu tá indo atrás do teu sonho, então tu tem que renunciar a algumas coisas, tem que dizer não a muitas coisas para ir atrás dos teus sonhos. Então eu tive que dizer não à proximidade da minha família, mas claro, tem esses 2 meses que a gente aproveita o máximo para depois a gente recarrega as baterias para depois voltar para lá. E qual é o teu foco para a próxima temporada? O que vocês vão disputar? A primeira competição vai ser a Supercopa, que é o campeão do campeonato italiano e o campeão da Copa jogam a Supercopa. E a gente sempre tenta beliscar um troféu, né? A gente não pode negar que a gente trabalha para ser campeão em todos os campeonatos. A dificuldade, futebol brasileiro, futebol no mundo é assim, né? Exatamente. É a questão dos focos, até do Grenal tá com isso. A questão do público nas arenas na Itália para assistir vocês, como é que é o movimento lá? É bem melhor que no Brasil? Para ser sincera, eu acho que sim. Porque no Brasil as pessoas não ligam muito para o futebol. Agora o movimento está crescendo. Quando eu estava aqui não era assim. Lá eles seguem muito mais, as pessoas gostam muito mais. É bem mais valorizado. Então no próximo bloco a gente vai falar mais ainda sobre o futebol italiano também, com as nossas atletas do futebol e do futsal feminino. Fiquem aí que a gente já volta. Estamos de volta no Que Esporte de hoje, com nossas 3 atletas convidadas aqui do futsal e do futebol, né? E aí, gurias, então, vocês, nossas lindas mulheres, e no meio de um meio tão difícil, né, para nós, como que vocês enfrentam isso? Como que vocês veem a dificuldade hoje da mulher dentro do esporte? A mais velha. Fala aí, Renatinha. Então, como a Georgia disse, está evoluindo bastante. Mais no futebol do que no futsal, porque teve novas regras de todos os times, né, colocarem time feminino. Mas fora do Brasil está crescendo bastante também. O nível está uma coisa assim fora de série, que a gente nunca viu evoluir tanto fora do Brasil o nível do futsal. Então por isso que tanta brasileira, tantas espanholas, estão indo tudo pro futebol italiano. Porque está um nível bem bom de jogar, bem alto. E está crescendo, vamos esperar que cada vez cresça mais. E tu, Georgia? Eu falo sempre que culturalmente no Brasil a gente é um país machista, né? Então o futebol feminino ele foi proibido durante muito tempo aqui no Brasil. De 64 a 81 ele foi proibido. Então é muito recente que ele foi liberado para as mulheres entrar, começar a jogar e se profissionalizar com o futebol. Então tá crescendo, tá evoluindo. Com certeza, fora do Brasil tem um crescimento maior, mas tenho certeza que o futebol feminino no Brasil vai crescer bastante. Aninha? Eu acho que a gente ainda sofre muito preconceito, porque a mulher, o lugar da mulher era na cozinha, mas hoje a mulher faz o que ela quiser. Então, nós, jogadoras, nós estamos estamos elevando o nível do futsal e do futebol, e está todo mundo vendo e está todo mundo gostando. Depois das Olimpíadas, eu acho que o crescimento do esporte feminino, do futebol feminino foi o futebol feminino foi muito mais valorizado depois da Olimpíada, que foi no Brasil. E eu acho que está sendo mais visado e eu espero que seja cada vez mais.
Vai. Renata, você em particular, porque eu conheço desde moleque, vamos chamar assim, tu sempre dava baile nos meninos jogando futebol. Como é que era visto isso? As piadinhas, brincadeirinhas, até vocês mesmos, gurias. Porque eu não acompanhei a infância de vocês, né? Sempre teve isso da piadinha, mas ela é menina e tá ganhando da gente. Sim. Eu era sempre a última a ser escolhida. Eu também. Sempre a última. Mas aí depois já me conheciam. E se fosse hoje, você seria a primeira. Olha, a agora gurizada lá, tá tudo lá na parada. gurizada, todo mundo convoca primeiro. Olha, eu, graças a Deus, nunca tive assim, eu sempre fui bem aceita no meio ou até jogando no meio dos meninos, não só meninas contra os meninos, mas eu sempre fui bem aceita, não sei se de repente pelo meu jeitão, assim, de bem despojada, não é aquela frescura. Então eu sempre fui bem aceita, assim, nunca ouvi, ao menos eu ouvi, né? De repente, se teve alguma coisa, eu não sei. Mas eu desde pequenininha sempre tive bastante apoio, assim, até dos meus amigos. Foi bem bom. E tudo, Ana, como é que Eu foi comecei isso? jogando no meio dos meninos, então eles tinham que aceitar. Não tinha não aceitar. Não tinha não aceitar. E depois de um tempo eles viram que tinham um futuro, então eles aceitavam, eles viam que às vezes uma menina era melhor do que os outros meninos, então para ganhar eles aceitavam, digamos. Vocês pediam pra trocar um. Exatamente. Tá 5-0, vamos traz pra cá. A questão de vocês, o Inter, óbvio que tem a equipe masculina. A equipe de vocês também tem futebol masculino, futsal? A equipe que eu estava tinha na Série B, só que de campo. Era na Liga Italiana B, era o Ternana, né, na Liga B italiana, de futebol masculino de campo. E agora é a Fiorentina, né? Que agora É um time um pouco pequeno, né? Pro futebol italiano do mundo. Mas tá na Série A, então agora acho que de repente eu vou até conseguir assistir mais alguns jogos. O local lá. de treinamento é próximo? Como que é? É, não sabe? sei ainda. Eu conheci só a cidade em si, mas não conhecia onde vai ser o Já assinou o contrato? Já tá assinado. Então tá tudo feito. E você temos aqui, né, duas atletas que moram no mesmo país. Qual que é a maior diferença para o futebol brasileiro que vocês perceberam ao chegar lá do italiano? O fator físico. São muito mais fortes fisicamente. Lá a força física é bem maior que aqui no... Bom, eu cheguei lá, assim, eu estranhava, que tomava toda hora. E aí a gente teve que se adaptando, né? Tem que ir se adaptando, porque não adianta os juízes, até a forma de arbitragem lá é diferente. Aqui qualquer coisinha eles dão falta, lá segue o baile, então tem que se adaptar, não adianta. Tem choro. Sim, tem choro. exatamente. Jorge, tu voltaria pro futsal se recebesse uma proposta? Voltaria. Sou apaixonada pelo futsal. Tava até falando com a Renatinha ali antes. Sou totalmente apaixonada pelo futsal, voltaria com certeza. Recebi uma proposta do futsal italiano há 2 anos atrás. Acabei não indo, mas voltaria sim. Olha que com essas duas aqui tu pode receber uma proposta. A gente já leva com a gente. Já vai junto, né? Já vamos indo. E assim, vocês também têm uma coisa muito que várias já se conheciam, né? Até por não ter tantos outros campeonatos de fora ou até dentro do nosso próprio estado. Como que vocês veem, assim, desde criancinha, tem umas gurias que vocês conhecem que continuam jogando hoje ou vocês veem que muitas pararam no meio do caminho? Renatinha? Olha, as pessoas que eu conheço, assim, que eu convidei de pequenininha, a maioria tá jogando ainda. A maioria, algumas foram pra fora, algumas continuam jogando aqui, mas bastante continuaram no esporte. A Georgia e a Ana já enfrentaram a Renatinha Várias vezes. várias vezes, mas desde jovem também. A né? Ana deu bom, desde meus 8, 9 anos a gente já jogava a gente contra. já jogava escolares contra. Sempre temida. Sempre no chão, né? Ainda bem que eu não sou goleira. Mas vai ter foto tua tomando um drible da Renatinha. Revelar aqui. Ana, a questão agora, nas férias até, a Renatinha também que tem férias, e você lesionada infelizmente, mas logo volta. O que vocês procuram fazer no Brasil? Alimentação, isso, família? Família, bastante, visitar toda a família. Eu, ao menos, acho que a Renata também, a gente continua fazendo academia, continua fazendo os treinos, mas eu procuro tomar meu chimarrão o máximo possível, comer churrasco o máximo possível e a gente sente muita falta das comidas brasileiras. Isso lá não existe, não tem como. E tu, Renatinha? Eu procuro, como a Ana disse, estar bastante em família, bastante com os amigos, né? Que família e os amigos acho que a gente mais sente falta lá, porque lá a gente é nós, né? Tem as companhias de time, a gente não conhece muita gente.
Então, comer bastante e estar com os amigos, com a família. Georgia, tu mora com a sua família hoje aqui Moro na com a minha cidade? família. E qual a dificuldade que tu acha que encontraria se saísse, fosse para outro país, para a Itália, no caso? Olha, se eu fosse pra Itália, acho que a saudade da minha família, comida, como as gurias comentaram, acho que isso eu não sentiria muita falta, assim. Mas a língua também, não domino nada de italiano. Então, isso com certeza eu sentiria sentiria bastante, sabe? Mas, assim, até o Gui sabe, porque ele já morou muito tempo fora, né? Mas ao longo desse percurso todo de vocês foram já competir em vários lugares, não só por morar em algum outro lugar. Aonde que levou o futebol, o futsal, vocês, assim, quantos lugares incríveis vocês conheceram? O que vocês pensam disso, assim, oportunidade que isso trouxe na vida de vocês, né? De conhecer pessoas e de conhecer novos lugares. Hoje, duas de vocês morando mesmo em outro lugar, mas durante todo esse percurso vocês foram, né? Vão ainda, na verdade, para vários outros lugares diferentes. Como é que é isso, assim? Eu tive a oportunidade de ir para Portugal, para Espanha com a seleção brasileira, né? Então, antes de eu morar fora do Brasil, já tive a oportunidade de passar 15, 20 dias, eu passava fora do Brasil e já sentia bastante dificuldade. Então, quando eu fui morar, eu já estava um pouco já preparada para essa dificuldade, né? Então, acho que já levou a gente para bastante lugar. Só usando tua brecha, Renatinha, seleção brasileira, existe a possibilidade de tu jogar pela italiana ou não por já ter atuado pela brasileira? Não, ainda existe. Existe porque como não foi ainda oficializado pela FIFA, eu tenho essa oportunidade. Mas eu nunca fui sondada assim dos próprios, só tipo fofocas, pessoas vieram falar, perguntar se eu jogaria, mas nunca nada oficial assim. Então eu nunca tive nada oficial da seleção italiana. Jorge, o Inter ele jogou no Nordeste do Brasil esse ano? Jogou em Salvador, a gente jogou em Brasília. A gente foi para todos os lugares do Brasil aí, né? Mas o Gauchão é um exemplo que a gente vai para todas as cidades do interior, né? A gente foi para Ijuí, fomos para Pelotas, Rio Grande, então todos os lugares a gente acaba indo. Eu conheci a Califórnia, fui para os Estados Unidos fazer testes em universidades lá e também totalmente diferente, conversar com elas, como que eu vou chamar a bola, como eu aqui, não tem como. Pode fazer a mímica. Ainda bem, eu dei sorte que a técnica era brasileira, daí pra mim era mais fácil, pelo menos eu conseguia entender o que ela queria que eu fizesse, mas o resto foi difícil. E tu, Ana, já foi pra Madrid também, né? Sim, já fui. A gente acabou disputando a primeira Champions de futsal feminino. A gente acabou não sendo campeã, mas uma experiência incrível, conhecendo outras culturas, outras nações. Foi uma experiência incrível. Mas é muito gratificante ver que o futsal feminino está crescendo. E como é que é aquela bronca nas jogadoras? Em português, de vez em quando, ou só italiano? Sai em italiano, mas quando é em português é porque eu tô bastante nervosa. E gurias, vocês têm algum momento especial da carreira de vocês que vocês possam destacar até hoje, algum momento inesquecível, assim, que marcou? Tem bastante. Na minha vida tem bastante. Teve um momento na seleção universitária do ano passado, que foi bem marcante pra mim, que eu fiz o gol da final. Alguns segundos do final. Isso. Então, foi uma coisa que marcou bastante pra mim. A final desse ano do Scudetto, que é o campeonato italiano, que a gente foi campeãs. Então, também foi um momento bem marcante. Então, a gente coleciona alguns momentos bem legais. Acho que pra mim o mais marcante de todos foi a final do Gauchão no ano passado, que o Grêmio vinha fazendo goleadas o campeonato inteiro, o Inter 1-0, 2-1, 3-2, chegou na final, o primeiro jogo na casa do Grêmio, perdemos de 2-0, levamos para o Beira-Rio a decisão final, ganhamos de 3-1, saímos com o título e com a vaga para a seletiva do Brasileiro, então isso marcou meu ano no passado, com o retorno ao futebol também, que eu já tinha parado um ano, então acho que para mim marcou totalmente esse ano. Para mim, a conquista do Scudetto de 3 anos atrás e esse ano que a gente acabou sendo campeã da Copa, foram dois momentos. Essa Copa foi nos pênaltis? Sim. E tu fechou o gol, né? Não. Não? Ela errou, ela chutou fora. Sim. Mas durante o jogo ali, a gente viu os lances, 1 minuto de defesas fantásticas. Sim, mas nos pênaltis eu não peguei nenhum. Georgia, a questão de jogar no Beira-Rio.
Como é que é pra ti? Um dos maiores estádios do mundo. Estádio de Copa do Mundo, né? Exatamente, é estádio de Copa do Mundo, né? Eu já apitei lá, mas a sensação de jogar, não sei. Pô, a sensação é incrível. Na nossa final tinha 5.500 pessoas. Então era um público grande, a Popular tava lá. Nossa, eu entrei, vamos inteiro, já me arrepiei, meu Deus, tô pronto pro jogo, tô pronto pra final, vou ganhar. E quando a gente levantou a taça, melhor sensação do mundo. E o Beira-Rio é um campo grande, é um campo oficial, a grama é de qualidade, muda totalmente o nosso futebol, né? Ela tinha a emoção de ter um bandeirão com o teu rosto. Qual é? Foi uma surpresa que eu nem não esperava. Na verdade, a torcida sempre faz alguma coisinha e tal, mas ela faz pro time inteiro. Coisinha, né? Não, eles sempre fazem assim, alguma coisa assim pro time, pra homenagear assim, nossa equipe e tal. Mas eu não esperava que eles iam fazer uma homenagem pra mim, né? Até eles fizeram essa homenagem porque eu fiz os 100 gols, né, pela equipe. E aí, quando eu vi aquela bandeira, escorreu lágrima na hora já, não tem como. E foi também um dos momentos inesquecíveis da minha vida. Foi algo assim que eu não esperava mesmo. Ana, a questão da tua equipe também, a Renata falou que os torcedores valorizam, né, muito futebol. A tua equipe também tem alguma coisa de festa, de entrada de jogadores? Como que é isso? Não como a equipe dela. Digamos, tem os torcedores fiéis, mas a equipe dela tem a torcida mais fanática. É como se fosse a torcida, a Popular ou a geral do Grêmio. É bem impressionante. Jogar contra elas, na casa delas, é impressionante. É algo bem diferenciado. Também, Sim, é complicado. Tu sente muita pressão. Tu chega ali, tu se arrepia com a torcida adversária. E vocês voltam quando pro futebol italiano? Final do mês. Final do mês. Juntas? Dia 30. Juntas não. Não sei. Não, acho que não. Quase. Mas no mesmo dia. Quem sabe? É no mesmo dia mesmo? Sim, dia 30. Dia 30. Vamos sentadinho O lá. voo! Quer vir com a gente? Olha que o Inter vai brigar comigo. Tem pessoal ali atrás da câmera que já tá bravo. Folguinha. Ah, tranquilo. Só de férias, né? Não conhecer ali, dar uma passeada. Hoje falar com a língua italiana. Georgia, e agora com o Inter, né? O calendário de vocês termina quando? Claro que você está na recuperação, está na fisioterapia, mas você tem convívio com os atletas. O calendário vai até quando? Então, o Gauchão ele vai até início de novembro, mais tardar ali final de novembro, mas termina o Gauchão nessa data, depois é para ter uma Copa Mercosul, que vai ser em Porto Alegre, mas com times Boca Juniors, River, então vai ser uma Copa bem legal. Vai ser uma experiência bem fantástica. Exatamente, final do ano. Mas e nós estaremos lá, que é esporte. Gurias, tem que acabar, né? Tem os papais aí esperando, vocês também podendo passar, né, essa data familiar aí junto no país também de vocês, a Renatinha agora, né, a Ana também. A Georgia já está aí, então muito obrigada, gurias, pela presença de vocês, que tenham sempre muito sucesso, continuem com as carreiras de vocês e sendo essas referências e exemplos que vocês são para o esporte feminino e para todo esporte, né, no mundo e no Brasil. Muito Obrigada. Obrigada. A gente agradece. O Que Esporte, ele volta no próximo domingo, com uma modalidade um pouco diferente. Acompanhe a gente pelo canal 24 e 524 da NET, YouTube, Twitter, Facebook, que lá tu vai descobrir quem são nossos convidados da semana que vem. Um feliz Dia dos Pais para você, para o meu pai, para o meu padrasto também, né? Para todos os pais deste Rio Grande do Sul, para o pai de todo mundo, das nossas convidadas também. Para o meu pai, um beijo, te amo, feliz Dia dos Pais, aproveitem aí, pessoal. Tchau! Tchau, tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.